Dia 31 de outubro, trevas ou luz? A escolha é sua. No dia 31 de outubro, o mundo inteiro celebra o Halloween, uma festa de origem pagã, nascida entre os antigos celtas durante o festival de Samhain, quando eles acreditavam que os mortos voltavam à Terra e os espíritos precisavam ser aplacados com rituais, máscaras e oferendas. Você já pensou nisso? Com o tempo, a Igreja Católica incorporou a data ao seu calendário como o All Hallow Eve, que é a véspera do Dia de Todos os Santos. E mais tarde, o mundo transformou essa tradição em uma celebração comercial, cheia de fantasias, medos e símbolos de morte. Inclusive, tem escolas que celebram Halloween. Os pais e os filhos se esforçam ao máximo para ser o mais assustadores possível, mas não entendem o que está por trás disso. Mas nós, cristãos, não fomos chamados para celebrar as trevas ou para aplacar espíritos terríveis. Nós fomos chamados para celebrar a vida. A palavra de Deus diz: não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Efésios capítulo 5, versículo 11. Enquanto o mundo celebra o Halloween, nós celebramos algo infinitamente maior, a vida em Cristo Jesus e o resgate à autoridade das Escrituras. Também no dia 31 de outubro, no ano de 1517, um monge chamado Martinho Lutero afixou 95 teses de uma reforma na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Ele não estava espalhando medo, mas estava pregando a verdade. Ele não invocava espíritos, mas chamava a igreja ao arrependimento, ao retorno, ao abandono das indulgências, ao foco nas escrituras. Aquele dia não marcou uma festa de morte. Esse foi o renascimento de uma fé bíblica, operosa e cristã. O retorno à palavra de Deus. A Reforma Protestante foi um movimento de luz em meio à escuridão espiritual da Idade Média. Entenda isso, homens e mulheres cheios do Espírito Santo proclamam as 5 solas da Reforma Protestante, as verdades que reacenderam o evangelho no coração da igreja. E o primeiro sola, para você gravar bem, sola escritura, que significa somente a escritura é a autoridade suprema. Não a autoridade da igreja, a autoridade de um papa, um homem falho, mas sim a autoridade das escrituras sagradas, como sendo a única regra de fé e prática do cristão. O segundo sola é o sola fide, somente pela fé nós somos justificados do reto juiz, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O sola gratia é o terceiro sola da reforma e aponta para isso. Somente pela graça somos salvos. Não é mediante as nossas obras. Ninguém pode cumprir as obras da lei de forma perfeita. Só Cristo fez isso. Quarto sola da reforma é o solos Christus. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum daqueles que foram salvos, estando no meio do colegiado apostólico, ou até mesmo a mãe de Jesus, sendo Maria, que possa interceder por nós. Somente Cristo, segundo as Escrituras, é o mediador entre Deus e os homens. Somente nele nós podemos obter a salvação. E o quinto e último solo da Reforma Protestante é o soli deo gloria. Toda glória pertence exclusivamente a Deus e não a qualquer homem. Por isso, enquanto o mundo se fantasia para brincar com a morte, enquanto muitas escolas estão fazendo festas de Halloween, se fantasiando todas de Halloween, com abóboras ou fantasminhas, os cristãos colocam os seus joelhos diante da cruz para celebrar a vida. Então, no dia 31 de outubro, nós não celebramos o Halloween. Nós celebramos Cristo Jesus. E sim, o resgate e as escrituras sagradas que apontam para esse Cristo, que é a Reforma Protestante. O mover de Deus que restaurou a pureza do Evangelho e reacendeu a chama da verdade nos corações. Porque Cristo é a nossa reforma. E onde a sua palavra é pregada, as trevas se dissipam. Como diz Mateus capítulo 4:16, o povo que andava em trevas viu grande luz. E que grande luz, porque ninguém, além dos próprios protestantes, se esforçaram tanto para traduzir as escrituras sagradas nos idiomas locais, para que as pessoas pudessem ler as escrituras em seu próprio idioma, como o próprio Lutero fez, traduzindo a Bíblia para o alemão. Nós não celebramos a morte, queridos. Nós celebramos a vida que veio pela graça. Então vamos relembrar os 5 solas da reforma. Sola Escritura, a base para toda a nossa fé. Sola Fide, nessa fé nós somos salvos em Cristo Jesus, por meio do arrependimento dos nossos pecados, da fé em Cristo Jesus e também do batismo. O sola gratia, somente pela graça que somos salvos e não pelas nossas obras. Solos Christus, só Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. E soli deo glória. Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família. E sim, aqui na Ecoprime, aqui na editora Ecoprime, nós celebramos a Reforma Protestante e não o Halloween. Um grande abraço e até o próximo vídeo.